Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga, artesã e perfumista natural. E hoje eu vim falar aí sobre as energias da semana do dia 2 ao dia 8 de junho. Vamos começar aí falando um pouco sobre o arcano do mês, né, de junho. Então a gente tá saindo da energia do arcano o Diabo, que regeu aí durante todo o nosso mês de maio, né? Essa que era uma energia da gente se sentir presa, da gente se sentir acorrentada a determinada situação ou pessoa, né? De não sentir uma carta que fala sobre desejos, sobre impulsos, né? E a gente tá saindo dessa energia para a energia do arcano o Mundo. Esse que é o último arcano, né, dos arcanos maiores. É uma carta que fala sobre finais de ciclo, mas também sobre a gente se sentir realizado, sobre a gente perceber, né, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Carta que fala sobre a gente encontrar contentamento nos resultados das coisas, né, de perceber as nossas bênçãos, né? De perceber uma carta de presença, uma carta que diz, olha, estamos chegando no final de ciclo, as coisas estão mudando, mas não vamos nos apressar para uma coisa nova, né? Vamos entender esse momento, vamos finalizar os ciclos com presença, vamos degustar, por assim dizer, né, aquilo que está acontecendo nesse momento, né? Entender o que está acontecendo aqui com a gente, degustar, ter prazer nesse momento presente, né? Então, essa é uma energia que vai reinar aí durante todo o mês de junho. Esse sentimento de preenchimento, esse sentimento de satisfação, de contentamento, de plenitude, né? De sentirmos realmente satisfeitos com aquilo que a gente colocou no mundo, com aquilo que a gente tem, com a nossa vida naquele momento, assim. É uma carta muito positiva, assim, nesse sentido da gente colocar as coisas no mundo, da gente estar em relação com as pessoas, né? É uma carta de amizade, de família, né? De estar, né, dentro dessas relações positivas, por assim dizer, né? Então, junho chega aí com uma promessa, né? Uma promessa de dias positivos, de realizações dos nossos objetivos, superação de dificuldades, de um equilíbrio, né? Material, espiritual, uma percepção dos nossos propósitos, né? Do porquê que a gente do porquê que a gente está aqui, de uma consciência maior sobre as nossas escolhas, as nossas opções, o porquê que a gente faz determinadas escolhas e deixa de fazer outras, né? É um bom mês para a gente considerar, né, todas as nossas opções, né? E assim fazer escolhas mais conscientes, né? De modo geral, aí junho promete um mês de sucesso, realização, satisfação, conclusão de etapas, né? Conclusão de projetos, de conclusão de uma fase na vida, né? Então essa aí a energia do mês de junho, né? Que a gente vai a energia que vai estar ativada aí durante todo o nosso mês de junho. Mas para essa semana exatamente, né? Do dia 2 ao dia 8 de junho, né? A gente tá saindo da energia do carro, que regeu a semana passada, que era uma energia de ação, de sucesso, de prosperidade, de crescimento, né? Mas também de dificuldades, né? De sucesso, né? Naquilo que a gente propõe, mas assim, que exige um esforço, né? Uma energia de movimento, de aceleração, né? E aí a gente vem
para essa energia do número 10 de paus. 10 de paus, que é essa carta que vai falar sobre estafa, cansaço, né, de estar segurando coisas demais, de estar ali se sentindo uma certa responsabilidade em demasia, se sentindo super com muita coisa, carregando muita coisa, né? É uma carta que pede uma certa atenção, né? Porque ela diz, olha, você tá construindo algo, carregando coisas demais, mas isso que você tá carregando tá chegando ao fim já, né? Então, se você puder segurar um pouquinho mais até o fim, mas ela também fala, isso que você tá segurando, ela te serve a um propósito realmente, né? É algo importante pra você? Porque às vezes a gente tá segurando coisas demais que não era pra gente estar segurando, né? Que não faz sentido pra gente, porque a gente tem dificuldade de dizer não, puxa a responsabilidade dos outros pra gente, né? Tende a trabalhar demais. Então, assim, é uma semana pra gente se questionar sobre isso. Se é algo que faz sentido pra você, se é algo que vale a pena, é uma carta que diz, olha, então tá, vamos até o fim. Mas como é que a gente pode aliviar esse fardo para que a gente não desista, né? De tanta dificuldade que é. Então, como é que eu consigo carregar esse fardo, carregar isso que eu tô carregando? Como é que mais eu consigo encontrar leveza em outros aspectos da minha vida, né? Em outros momentos, né? Então, com 10 de paus, a gente pode esperar uma semana que a gente se sinta um pouco sobrecarregada, uma exaustão física e emocional, sentir que a gente assumiu responsabilidades demais, do que um excesso de responsabilidade além do necessário, assim, né? Perceber a carga que a gente foi acumulando aí ao longo dos últimos meses, né? Uma dificuldade de delegar, de pedir ajuda. É uma carta que mostra que a gente está carregando um fardo muito grande, né? É uma sensação de que tem muita coisa para dar conta. E com isso a gente acaba se sentindo um certo cansaço, uma dificuldade de estar presente, né? De aproveitar o momento, assim, né? É importante quando essa carta aparece, a gente entender que nem toda a carga é nossa, né? A gente não precisa carregar tudo. Tá tudo bem a gente não acumular responsabilidade, né? Deixar que o outro faça, pedir ajuda, dividir, né? Ou então até, dentro do possível, né? Deixar que as coisas vão por água abaixo mesmo, para que as outras pessoas percebam, né? Por que é você que tá pegando isso para si o tempo todo, né? É uma semana também pra gente reconhecer todo o nosso progresso, né? Tudo que a gente já passou, qual o caminho que a gente percorreu até agora, né? Mas como a gente tá falando de uma carta de número 10, ela traz essa coisa que, olha, a gente tá chegando no final, né? Então, reconhecer o que já passou, né? E entender que talvez as coisas já estejam acabando, né? Mas é também uma carta de falar, olha, não há fracasso nenhum abandonar algumas coisas no caminho. Então, se é algo que faz sentido para você, que vale a pena, né? Vamos continuar com isso até o final. Porém, vamos tentar fazer isso com leveza, trazer leveza, se não para essa questão exatamente, para as outras áreas da sua vida, né? Mas também entender que aquilo que a gente não faz sentido, né? Entendendo que, assim, a gente tá saindo do mês de maio, que a gente entendeu que tinha algumas coisas ali, né? Que a gente tava se sentindo acorrentada, que a gente tava se sentindo presa, e que aquilo já não fazia mais sentido. É o momento dessas coisas que não fazem mais sentido, da gente de liberar, finalizar, né? Com responsabilidade, sim, porque a gente tá entrando no mês de junho, do Arcano Mundo, que é uma arcana que vai falar sobre finais de ciclos,
mas com muita responsabilidade, com muita atenção para aquilo que a gente faz, sem correr para uma coisa nova, né? E é isso, a gente tá se sentindo cansado, estafado, abrindo mão de algumas coisas, você não vai correr para algo novo, né? Não precisa tapar buracos, né? Tá tudo bem abrir mão e sentir esse lugar desse vazio, né? Alguns desafios que a gente pode ter nessa semana é querer resolver tudo sozinha, uma exaustão física, perfeccionismo que acaba impedindo que a gente conclua as coisas, então a gente fica ali, a gente tá muito cansada, a gente quer fazer tudo a gente mesmo, quer tudo resolver e além de tudo a gente quer que tudo seja perfeito, né? Vamos abrir mão desse perfeccionismo aí? Que talvez não é a ação que esteja ocupando e nos cansando e nos exaurindo, mas sim o perfeccionismo. Então é isso, né? A gente tá aí na primeira semana de junho, esse que é uma semana regida pelo 10 de paus, né? E já entrando de fato nesse arcano novo, que é o arcano no mundo, que é um arcano que vai falar sobre conclusão, fechamento de ciclo, expansão, colheita daquilo que a gente colocou no mundo, entendimento daquilo que a gente colocou no mundo, celebração, reconhecimento, aquela realização daquilo que a gente fez, né? E de integração dos aprendizados, né? Essa energia aí vai estar lidando, a gente vai estar ativando essa energia ao longo de todo o mês de junho. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, né? Já curte o vídeo, encaminha para uma pessoa que você acha que vai gostar dessas informações também. E até o próximo vídeo.